Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estudar um pouco de estatística. Nós vamos falar de gráficos, tabelas, mas também vamos falar de fluxograma. Vamos entender o que é um fluxograma? Vamos lá. Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de etapas, regras ou operações utilizada para resolver um problema. Podemos, por exemplo, criar um algoritmo simples para descrever as principais etapas para escovar os dentes. Então vamos lá, o algoritmo. Pegar a escova, colocar creme dental na escova, escovar os dentes, abrir a torneira, enxaguar a boca, lavar a escova, fechar a torneira e por último guardar a escova. Ao lado, esse algoritmo está representado por meio de um diagrama chamado de fluxograma. Então a gente escreve as etapas através desse fluxograma. Então, fluxograma, início, pegar a escova, colocar creme dental na escova, escovar os dentes, abrir a torneira, enxaguar a boca, lavar a escova, depois fechar a torneira e por último guardar a escova e aí chegamos no fim. Então, atenção, o formato retangular representa um passo do processo. Então, cada retângulozinho desse representa um passo desse algoritmo. Veja seguir um exemplo de fluxograma em que algumas etapas dependem da condição ou da resposta, verdadeiro ou falso, sim ou não, da etapa anterior. Então vamos lá, olha esse fluxograma aqui, ó. Início, olha aqui onde ele inicia. A lâmpada está funcionando. Se a resposta for sim, acabou. Se a resposta for não, aí tem outra pergunta. A lâmpada está plugada? Se a resposta for sim, a pergunta é: tem energia? Se a resposta for sim, trocar a lâmpada. E aí acaba. Fim. Depois, a lâmpada está plugada? Se a resposta for não, plugar a lâmpada. E aí a gente volta para o algoritmo para tentar identificar o que aconteceu. Tá? Então, o fluxograma, representado aí através desse diagrama, ajuda a gente a entender o passo a passo desse algoritmo. Então, vamos lá. Vamos responder uma atividade junto aqui no canal. Em seu caderno, escreva um algoritmo com algumas atividades que você executa todos os dias, como tomar banho ou almoçar, fazer tarefa, ir para a escola, assistir a aula ao vivo aqui. Depois, represente através de um diagrama. Então, vocês vão fazer isso no caderno de vocês. Segunda questão aí, ó. Complete o fluxograma que representa as etapas para verificar se o número é par ou ímpar. Então, vamos lá. Início. Escolha o número. O número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se a resposta for sim, se terminar com qualquer um desses números, o número é o quê? O número é par. E aí acabou. Se a resposta for não, se não terminar, nesses números, o número é ímpar. E aí a gente classificou o número em par ou ímpar. Terceira questão, ó. É comum as empresas usarem diagrama para representar a sua estrutura hierárquica. É o que chamamos de organograma. Cada retângulo apresenta um cargo dessa empresa e a direção da seta indica a ordem de hierarquia. No organograma abaixo, por exemplo, o vice-diretor é subordinado ao diretor. O mesmo acontece com os gerentes e em relação ao vice-diretor. Aí a gente tem aí, ó, algumas questõezinhas importantes para a gente ver aqui. Ó. Então, esse aqui é um organograma, quase não saía, que representa a hierarquia. Então, o diretor manda em todo mundo, ele é, tem um vice-diretor depois, que é subordinado ao diretor, aí depois tem o gerente de produção, o gerente comercial, que é subordinado ao vice-diretor, que é subordinado ao diretor, e aí vira uma escala, né? Então, vamos lá. De acordo com o organograma acima, os operadores são subordinados a quais cargos? Vamos identificar aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui, ó, e eu vou responder aqui do lado. Então, vamos tentar identificar. Então, os operadores, vou botar a resposta aqui, vocês corrigem aí. Os operadores são subordinados. Então, eles são subordinados aos supervisores. Depois, ó, gerente de produção depois vice-diretor
diretor. Tá vendo? Então, supervisor, gerente de produção, vice-diretor e diretor. E depois perguntou, e os coordenadores? Então, pronto, continua na letra A. Os coordenadores são subordinados a quem? Me digam aí. Eles são subordinados, ó, ao gerente comercial. Então, ao gerente comercial, depois vice-diretor e diretor. Aí vem a letra B. Deixa eu abaixar aqui a tela para a gente ver. A letra B pergunta, qual é o cargo com maior autoridade administrativa nessa empresa? Então, letra B, o maior, né? Vou botar aqui. É o diretor. E o menor é o auxiliar. Acabou aí a questão. Tranquilinho? Vamos avançando. Quarta questão, ó. Já estudamos que o quadrilátero, nós estudamos isso, tá? É um polígono com 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Complete o fluxograma que representa as etapas para classificar um quadrilátero em trapézio, losango, retângulo e quadrado. Então vamos lá. Início. Escolha um quadrilátero. Tem pares de lados paralelos, se não, é um paralelogramo. Se tem pares de lados paralelos, então pergunta, tem 2 pares de lados paralelos? Se não tem 2 pares de lados paralelos, a gente classifica como trapézio. Aí, se a resposta for sim, vamos para outra pergunta. Tem 4 ângulos internos retos? Se tem 4 ângulos internos retos, é o quê? Pode continuar. Se não tem, a gente diz que é um losango. Ok? Agora, né, se tem, né, tem 4 lados com medidas iguais, se não, é um retângulo, porque o retângulo não tem lados iguais. Agora, se sim, é um quadrado. E aí a gente criou um diagrama aí para representar direitinho as classificações de um quadrilátero. Aí vem a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: junte-se com um colega e construa um fluxograma para classificar um triângulo em escaleno, isósceles ou equilátero. Então, esse colega vai ser eu. Então, vamos montar aqui, ó, bonitinho, aqui do lado, um para nos ajudar. Então, vamos lá. Vou aqui, ó, utilizar, né, do que eu tenho aqui para criar um fluxograma bonitinho. Então, eu vou começar aqui, ó. Então, aqui vai ser o meu início. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para classificar um triângulo é o quê? Escolher um triângulo. Então, ó, vou botar até uma forma aqui, ó. Vou botar na forma de retângulo. Então, a primeira coisa é escolha um triângulo. Primeiro passo para a gente classificar um triângulo é escolher, né? Porque não tem como classificar um triângulo se não tem um triângulo para a gente escolher. Então, escolha um triângulo. E escolhemos. Aí vem a primeira pergunta. Vou botar aqui, até no formatinho bonitinho aqui pra gente. Vou botar esse formatinho aqui, ó. Primeira pergunta. Os 3 lados têm medidas diferentes? Então, os 3 lados têm medidas diferentes? Então, eu vou botar aqui, ó. Se a resposta for sim, então a gente encontrou aí uma classificação. Então, se tem um triângulo e 3 lados
deles são diferentes, então a gente encontrou uma classificação. Então ele é um triângulo escaleno. Acabou, classificamos. E aí, ó, a gente vai chegar no que eu vou dizer que é o fim. Vou botar aqui o fim, ó. Vou botar aqui bonitinho. E aí acabaria, né? Chega aqui pro lado. Então aqui, ó, fim. Se a resposta fosse sim. Porém, se a resposta for não, vou botar aqui, ó, não. Nós temos aí um triângulo que não tem três lados diferentes. Aí pode acontecer duas coisas. Ou todos os lados são iguais, ou dois lados, né, são iguais. Então eu vou perguntar, os três lados então têm a mesma medida? Então eu vou botar aqui, ó. Vou chegar um pouco pro lado, vou perguntar. Os três lados têm a mesma medida? Aí tem duas possibilidades de resposta, né? Sim ou não. Então, se os três lados não têm a mesma medida, vou botar aqui, ó, se a resposta for não. Então, se não tem os três lados a mesma medida, significa que dois são iguais. Portanto, é um triângulo, o quê? Isósceles. Aí a gente classifica. Opa, deixa eu botar aqui para o lado, aqui embaixo. Então, é um triângulo isósceles. Vou botar aqui, ó. Isósceles. Agora, se a resposta for sim, a gente tem uma classificação aí, né? É um triângulo equilátero. Equilátero. Pronto. Então, se for isósceles, acabou, né? Se for equilátero, acabou. Pronto. Criamos aí um fluxograma que classifica triângulos. Então, começa aqui. Escolhemos um triângulo. Pergunta. Os três lados têm medida diferente? Se a resposta for sim, é um triângulo escaleno e acabou. Se a resposta for não, a gente pergunta, tá, os três lados não têm medida diferente, mas os três lados são iguais? Se os três lados são iguais, a resposta é equilátero. Se os três lados não são iguais, significa dizer que dois são iguais. Então, é isósceles e aí acabou a classificação. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí. E aí, gente, vai ter parte 2 desse vídeo aqui no canal. Então, assistam, tá? Para não ficar um vídeo tão longo. Então, respira, corrija aí a página 141 e a página 142 que fizemos aqui. E assiste a parte 2 também, tá? Então, aguardo vocês na parte 2. Estou de olho.